Vamos agora acionar nossa reportagem, Joel. O Guilherme Oliveira tá aqui. Imagina você ruim, precisando de atendimento médico e esperando por mais de 4 horas. Já pensou? Cara, eu sempre penso nisso, porque a gente, graças a Deus, né, tem algumas concessões divinas. A gente tem algumas regalias, esse é o termo. A gente tem algumas regalias. Eu esses dias estava com uma dor insuportável. Foi em janeiro, uma dor de cabeça insuportável que me começou a atingir na madrugada. Resultado, fui parar no hospital. Aí cheguei lá 2 horas da manhã com aquela dor maluca e o atendimento rápido, né? Te tratam a pão de ló. E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, e o cidadão que não tem recurso, como é que faz? O cara chega lá com a cabeça destruída ou com qualquer outra dor, aí deixa um cidadão lá de espera, fica 1, 2, 3, 4 horas esperando com aquela dor, e 4 horas para ser econômico, hein? Tem gente que tem que esperar muito mais. Então eu agradeço pela oportunidade que tenho, mas eu não posso jamais deixar de pensar nas pessoas que não têm essa oportunidade, que dependem, por exemplo, do nosso trabalho aqui, em escancarar um problemaço como esse. Guilherme Oliveira, bem-vindo aqui ao Bora. Boa tarde, queridão. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, para o Lupato, para quem nos Fala, acompanha Gui. aqui na Rádio Bandeirantes. Isso está acontecendo na UPA Heliópolis, também conhecida como UPA Sacomã, na zona sul da cidade. Os moradores ali da região reclamando e muito dessa demora no atendimento, pessoas aguardando por mais de 4 horas por um atendimento, por vezes aguardando 1 hora só pela triagem, Joel e Lupato, nem pelo atendimento com o médico, só pela triagem já 1 hora, e muitas das vezes as pessoas acabam desistindo de passar por esse atendimento porque a demora é imensa. As pessoas, infelizmente, têm o que fazer, têm o dia a dia, têm que correr com a própria vida. O que acontece nessa UPA, Joel e Lupato? Antes era uma AMA, uma unidade de saúde mais restrita, com não tantas ofertas de atendimento. A Prefeitura de São Paulo transformou essa AMA numa UPA, investimento aí de 20 milhões de reais por parte da Prefeitura de São Paulo, e o prefeito Ricardo Nunes entregou em janeiro desse ano essa UPA com 172 médicos, uma unidade aí que tem capacidade para mais de 20 mil atendimentos clínicos, entre pediátricos, médicos e da cirurgias. A população dizendo que ela é boa, de fato, tem novo, todo Bichado esse som é, aí. Tá os bichado. moradores com Vamos ligar de novo? Vamos ligar de Vou ligar novo. de novo que eu não entendi nada, nada, nada. E rádio, se a gente não entende, fica ruim, né? Tem que ouvir aí e tal. A TV até a gente consegue ver, mas no rádio não tem conversa. E principalmente uma informação importante como essa, de pessoas que ficam esperando ali por horas por um atendimento que demora pra caramba pra chegar, e quando ele chega, um monte de gente já dispensa. Ou um monte de gente já foi embora. Porque, como o Guilherme falou, não é todo mundo que tem tempo, cara. Aí você começa a avaliar: ó, se eu ficar mais tempo aqui, eu vou chegar atrasado no emprego, posso ser mandado embora. Aí você coloca na balança: pô, eu tenho que manter meu emprego, senão eu vou morrer de verdade mesmo. Ou seja, isso é muito cruel. Pois não, Guilherme? Vamos lá, Joel, só para a gente dar sequência aqui, então, são 172 médicos, uma grande unidade, né, uma UPA com mais de 20 mil atendimentos clínicos, mas os moradores reclamando, então, nessa demora. Vamos ouvir algumas delas. Saí de casa era 12h40. Peguei a senha, fizeram só a triagem, era 2 e pouco, fizeram a triagem, fiquei até 4h30, esperando chamar para ser atendida na sala do pediatra, e não chamava. Isso era 4h30, viu? E chegando gente na minha frente, passando e passando, e elas nem aí. Eu acho que essa UPA, ela piorou, porque quando era o AMA antes, o atendimento era melhor para as pessoas. Não tinha todo o suporte que tem hoje, mas o atendimento era excelente, era melhor do que o que hoje é UPA, né? Bom, uma outra paciente que preferiu não se identificar falou que desistiu do atendimento depois de tanto tempo aguardando. Vamos acompanhar. Dei entrada para o atendimento 7h30 da noite e não consegui ser atendida. Acabei indo embora porque eles me deram lá a ficha verde, né? E estava muito lotado
E como estava tudo no sistema, então todo mundo que estava entrando e, tipo, ficha amarela, ficha vermelha, eu acho que é mais urgente, né? Mas até os fichas amarelas estava passando na frente de todo mundo. E eu fiquei lá aguardando desde as 7h30 e saí da UPA meia-noite e meia por desistência, porque não consegui atendimento na UPA. Bom, nessa manhã também, Joel e Lupato, a gente conversou com uma funcionária da limpeza nessa UPA Heliópolis ou UPA Sacomã. Essa funcionária também não quis se identificar, ela não trabalha só na UPA de Heliópolis, trabalha em outras unidades também. Mas ela falou que na UPA Heliópolis a situação está complicada. Vamos ouvir. É uma demanda muito grande. Os médicos, às vezes, tem uns que ficam revezando nos consultórios, um aqui, um ali, mas não suporta, né? Porque a gente chegando passando mal, outros chegando já pior ainda. São muita reclamação do atendimento, da demora muito grande também. E qual é a sua função aqui na UPA quando você vem? Eu trabalho de limpeza, na área da limpeza. Na área da limpeza? Da limpeza, sim, da limpeza. Bom, Joel, Lupato, a gente procurou a Prefeitura de São Paulo, né, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, sobre essa reclamação dos ouvintes, dos pacientes, não em relação à estrutura da UPA, mas o atendimento, porque estrutura tem, mas infelizmente a demora no atendimento. A gente ainda não recebeu uma resposta sobre os nossos questionamentos. Chama atenção, é claro, porque havia uma AMA e depois foi criada uma UPA. As diferenças principais, ou a principal diferença entre uma AMA e uma UPA, nós sabemos que é a seguinte: a AMA ela tem como competência fazer aqueles atendimentos mais simples, não é? De baixa complexidade, cidadão que chega lá com uma febre, chega com dor de cabeça, chega com uma dor ali passível de ser controlada com analgésico. Esse é um atendimento que o cidadão precisa receber, porque é algo que está incomodando e que é feito, historicamente falando, de forma mais adequada pelas AMAs. A UPA ela já é um atendimento mais complexo, né, de casos mais graves. Só que quando você cria uma UPA no local em que havia uma AMA, você tem que levar em consideração que ali há pessoas com necessidades inferiores, com necessidades em cima desses pontos menos graves que eu disse. E por ser menos grave, não quer dizer que o cidadão não deve ser atendido. Distante disso, é aquilo que está incomodando. Então, se você cria uma UPA no lugar que havia uma AMA, obrigatoriamente você tem que ter condição de absorver aqueles casos menos complexos. Porque ele é menos complexo na teoria, para quem está atendendo. Mas para quem precisa de atendimento, a complexidade é gigante. É como se criassem da noite para o dia uma estrutura muito boa de atendimento para casos mais graves e você se esquecesse daquelas pessoas que precisam de um atendimento diferente, menos complexo. Você não pode abandonar essas pessoas. Acho que está pegando muito nisso, viu, ô Guilherme? A questão de perfil de atendimento. Você percebeu isso em algum momento ou não? Percebi, Joel. A área da emergência, por exemplo, lá da UPA, ela estava vazia, mas a área do pronto atendimento ali do pronto-socorro do PS, que é justamente os atendimentos de baixa complexidade, estava com fila para pegar a senha para depois ir para a triagem, Joel. Eu cheguei a entrar nessa UPA, quando eu entrei eu percebi ali que havia uma fila, primeiro para a pessoa pegar a senha, depois iria esperar para passar pela triagem e logo depois o atendimento, ou seja, é justamente isso que você está dizendo. Toda a demanda da AMA continua, porque são atendimentos de baixa complexidade, alguém que vai passando mal, com dor de cabeça, enfim, e a área de urgência e emergência é vazia. E agora tende a pegar mais, viu? Com doenças respiratórias, principalmente. Cidadão que chega lá com o peito cheio, com tosse, com gripe, com resfriado, precisa daquele atendimento básico para não precisar depois do atendimento mais complexo, né? Porque se você não atende naquele primeiro momento, o cidadão volta para casa ferrado, aí ele volta destruído. Ou seja, chega a ser uma burrice também desse tipo de atendimento. Você precisa já matar ali no ninho o negócio. O problema surgiu, já resolve enquanto ele está simples. Você evita o sofrimento do paciente e, para falar de forma financeira, porque é o que o órgão público gosta, é você economizar, porque senão você vai ter que gastar mais lá na frente. Você gasta mais e o cidadão sofre mais.
Para que isso? Acho que é uma questão ali de readequação, viu, Guilherme? De você reforçar o atendimento primário para evitar o atendimento mais complexo. Em algum momento a gente recebeu alguma resposta nesse sentido? Não, por enquanto não, Joel. A gente questionou a Secretaria Municipal da Saúde, a Prefeitura de São Paulo, mas até agora sem resposta. Doença respiratória agora, Joel, também com o assunto que o Luiz Felipe Nunes vai trazer daqui a pouco, dos casos de dengue, apesar de não estar chovendo. São Paulo aumentando o número de mortes por dengue, com 50 bairros em situação hoje considerada de epidemia. E o primeiro atendimento da dengue costuma ser feito em UPA mesmo, né? Porque a pessoa começa a passar mal, vai lá, tenta resolver o problema, aí se confirma a dengue, vai para um hospital da rede pública. Mas o monitoramento, acima de tudo, é muito importante. E todas as gestões municipais, principalmente, investem tanto, né, na tal da medicina da família. Se você tá com um caso de dengue ali, você tá mal, a pessoa fica destruída, e você vai no atendimento primário e te recomendam lá e te receitam que você precisa receber, que é um analgésico, absolutamente, essencialmente, quer dizer, você se hidratar, um soro pra caramba, manter a hidratação ali num nível alto e fazer o acompanhamento de plaqueta, você evita uma internação lá na frente. Esse atendimento primário, cara, a gente sempre bateu nele, porque ele sempre foi deficitário. Nós precisamos continuar em cima disso para que a população ela tenha de uma forma digna esse atendimento primário para não evoluir para casos mais graves. Entendeu? Guilherme, muito obrigado. Qualquer novidade aí como resposta, o que não houve até agora, por favor, nos avise, tá bom? Combinado, Joel. Pode deixar. A gente segue à disposição por aqui. Valeu, queridão. Um abração para você.